Atos 16, a partir do verso 19, iremos até o verso de número 34. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Vendo os seus senhores que se lhes desfizer esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, por esse momento de adoração, por podermos, ó Deus, no Teu santo dia, estarmos aqui reunidos em comunhão contigo, também com os irmãos, e podermos ouvir a exposição da Tua palavra. Pedimos, ilumina a nossa mente e coração, também que a Tua palavra, por Tua graça, seja aplicada a nós. Pedimos que o Senhor nos guie pelo Teu Espírito. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, passa a Macedônia e ajuda-nos, foi a visão que o apóstolo Paulo teve antes de ir para a direção da Macedônia, atravessar o mar e então entrar nesse campo de trabalho na Europa. E como temos acompanhado a pregação do Evangelho, as primeiras conversões, a conversão de Lídia e também daquela adivinha, aquela jovem possessa de um espírito de adivinhação. Então o Senhor lhe deu essa visão de um varão macedônio, e isso aponta para o fato de que havia eleitos de Deus naquela região, pessoas escolhidas na eternidade, que era do propósito do Senhor, no devido tempo, enviar-lhes a pregação, o Espírito com a palavra, e converter-lhes os seus corações. Nós já vimos que isso aconteceu naquele lugar de oração. Lídia, que era temente a Deus, foi convertido, o Senhor lhe abriu o coração, e também através da libertação, a expulsão daquele demônio, daquela jovem vidente.
há uma possibilidade grande de que aquele varão macedônio, de modo especial, represente este carcereiro que temos aqui em nosso texto, mas, é claro, representa os eleitos de Deus ali naquela região. O fato que vemos aqui, irmãos, nessa viagem missionária, nessa segunda viagem missionária e nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, na pregação do Evangelho, o que temos visto é que o Senhor é soberano sobre todos os eventos que envolvem a conversão de um pecador. Cada circunstância conduzindo o eleito não convertido à convicção de pecado, conduzindo o eleito não convertido aos pés da cruz de Cristo. E nós vivemos num tempo de grande superficialidade no que diz respeito à questão da conversão religiosa. Grande parte dos cristãos não reconhecem que, por exemplo, arrependimento e fé são graças evangélicas, salvíficas. Arrependimento e fé são dom de Deus, é a operação do Espírito Santo de Deus, regenerando o coração, que concede ao pecador a capacidade de se arrepender e crer. E muitos vão à Escritura e leem de modo recortado passagens, sem um aprofundamento, e acreditam que a conversão muitas vezes é algo simples ou superficial. E não é isso que vemos em nosso texto, não é isso que vemos em toda a Escritura. E nós devemos, então, considerar estas conversões bíblicas e, sim, buscar com a graça de Deus perceber o modo como Deus opera quando converte um pecador pela sua graça e o atrai a Cristo. Nós temos então aqui no nosso texto a pregação e a conversão desse carcereiro e os da sua casa. Paulo pregou, apresentou o Evangelho. É muito conhecida essa passagem, principalmente a citação: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E o carcereiro atendeu, e muitos acabam impondo ao texto uma visão muito parecida com o evangelismo moderno ou superficial, e acham que não houve nada mais profundo ali, apenas um convite e um carcereiro ali que acaba atendendo, mas há algo a mais que queremos ver. Eu quero apresentar aos irmãos aqui nesta tarde sobre a conversão desse homem para Cristo. Há algo a mais nas operações de Deus nos corações ao conduzir uma alma a Cristo, e também há evidências dessa conversão, e que também vemos aqui no caso desse carcereiro, evidências de que ali sim estava uma alma salva. Então o nosso contexto é a segunda viagem missionária, a conversão de Lídia em primeiro lugar, também daquela jovem adivinhadora, aquela vidente. Depois da libertação daquela mulher, houve uma acusação aos ministros, no nosso contexto, aí do nosso texto, a partir do verso 19, e então, acusando os pregadores ali de ir contra os seus costumes, as suas práticas religiosas e as suas tradições, o Paulo e Silas são presos e vão para o cárcere, e esses eventos governados por Deus conduzem a pregação para o carcereiro e a sua conversão. Irmãos, diante disso irei caminhar nesse texto. O meu tema nesta tarde é conversão, uma obra da graça de Deus. Em primeiro lugar, conversão, uma obra da graça de Deus, operando nos eventos que a antecedem. A conversão, sim, a regeneração é um ato de Deus na alma. Regeneração, obra do Espírito, um ato de Deus na alma. Como consequência da regeneração, o pecador se converte, e isso é um virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. Conversão, claro, também de modo geral, é uma obra da graça de Deus na alma. E Deus opera nos eventos que antecedem. E isso nós vemos no caso desse carcereiro. Todos os eventos que temos visto aqui descritos, tendo descrito esses eventos, cooperaram juntamente para conduzir esse homem a Cristo. Deus operou nesses eventos para a conversão deste varão macedônio.
E a circunstância direta onde Deus operou, aqui no caso, foi a prisão de Paulo e Silas. A prisão de Paulo e Silas. E sim, Lucas resume estas coisas como escritor, inclusive até a própria pregação de Paulo a esse carcereiro é possível que tenha sido um sermão maior, mais informações. Lucas, ele então pega esta passagem principal, isto que é o principal, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então é evidente que podemos observar no texto que há questões e situações em que certamente esse homem sabia que Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho. Ele sabia o que estava acontecendo. No nosso texto, então, a partir do verso 19, o nosso texto nos diz que, se desfazendo a esperança de lucro, aqueles homens agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a prisão. Eles alegavam perturbação da paz, eles alegaram propagando costumes que não podemos receber nem praticar, mas é evidente que Paulo e Silas estão presos pelo Evangelho. O que de fato incomodou especialmente aqueles homens foi a questão financeira, os seus bolsos ali. Aquela jovem adivinhadora era escrava e dava lucro aos seus senhores. E então aquela multidão se reuniu e Paulo foi açoitado ali pelos pretores, suas roupas retiradas ali, as suas costas nuas, Paulo e Silas no caso, e sendo açoitados, entregues a esse carcereiro, presos, seus pés colocados no tronco. E claro, o carcereiro sim tinha consciência do que estava acontecendo, e isso é muito evidente. Paulo, então, é preso depois de muitos açoites, ditos aí no verso 23, a ordem para levar ao cárcere no verso 24, no verso 25 em diante nós vemos que os servos de Deus estão em oração, adorando a Deus de fato no cárcere. O local de prisão, então, a parte mais interna e profunda daquela prisão, além de escura, os pés estavam no tronco. E, de fato, meia-noite é alta noite, especialmente naquele contexto. As pessoas, não havia as condições que temos hoje de energia elétrica, as pessoas dormiam cedo. Meia-noite, de fato, já é alta noite. Há um desconforto, os pés no tronco daqueles homens. E, de fato, eles se encontram orando a Deus e cantando salmos, salmodiando a Deus, cantando os salmos ao Senhor. E o carcereiro foi dormir. O carcereiro tinha consciência de quem eram aqueles homens, eram pregadores, mas foram enquadrados, incriminados, acusados, foram presos. E o carcereiro, ao os prender, então, depois foi dormir. E os demais presos ouviam as orações, o canto dos salmos. Nós não vemos, então, esses homens lamentando, os discípulos, nós não vemos lamentando, reclamando de sua condição, do seu aprisionamento, mas estão adorando a Deus, louvando no lugar, na prisão, onde geralmente há murmurações e reclamações. No nosso texto também, então, a palavra de Deus nos diz aí no verso de número 26, que Deus ouviu as orações de Paulo e Silas. O Senhor os ouviu. E de repente houve um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Algo milagroso. Um terremoto que o seu efeito não foi destruir toda aquela prisão, apenas abrir as portas, as trancas, as correntes se abriram ali, no caso de todos, o texto nos diz isso. Então, o contexto que antecede a conversão desse carcereiro é a prisão dos pregadores. Eles estão ali na prisão orando, louvando a Deus. Há uma intervenção divina, há um milagre operado ali, um terremoto. Há um milagre, então, destas cadeias que se soltam. Não é como no caso de Pedro, que o Senhor enviou um anjo para o libertar e soltar das cadeias e abrir as portas. Há aqui um terremoto.
Então, o Senhor está governando todas essas circunstâncias que irão conduzir à convicção de pecado desse homem. Esse carcereiro será humilhado, quebrantado aos pés de Cristo, e esses eventos da providência de Deus fazem parte de uma ação do Senhor para o conduzir à fé salvadora em Cristo Jesus. Então, a conversão é uma obra de Deus, os eventos que antecedem a ela também, e, em segundo lugar, também Deus determina o dia e a hora da sua operação. O dia e a hora em que Deus irá regenerar uma alma, tendo em vista que a regeneração é algo pontual, é uma ação pontual de Deus, a conversão segue. Então, isso é determinado pelo Senhor. E, no nosso texto, a partir do verso 27, então, foi o momento determinado para a salvação desse homem. No verso 27 ao 28, o carcereiro que dormia tranquilamente, ele então acorda e tem uma visão terrível ao despertar. Possivelmente o carcereiro é um veterano de guerra. O fato é que, para um carcereiro, perder os seus presos é uma vergonha, uma humilhação terrível. E como o nosso texto aponta, a única solução deste homem era o suicídio. Ele então não poderia suportar a vergonha de perder os presos. Ele não sabe ainda que os presos estão ali dentro do cárcere, não haviam fugido. Nem Paulo e nem os demais, nem Paulo e Silas e os demais que estavam ali. Então o carcereiro, ele tem essa visão terrível da cadeia completamente aberta e algo que aconteceu a partir daquele terremoto. Puxando da espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido, então o texto diz no verso 28 que Paulo brada em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro então procura verificar a veracidade disso, e ele então é humilhado, ele cai aos pés ali dos discípulos. Veja o verso 29, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então o Senhor humilhou aquele pecador, lhe abriu o coração para ouvir a pregação. Então, todos esses eventos que antecedem esse exato momento em que Deus, então, usa a instrumentalidade do apóstolo Paulo, Silas, essa circunstância em que aqueles presos permanecem ali ainda na prisão, sabendo quem eram aqueles homens, o porquê isso está acontecendo, tendo consciência de que eram pregadores do Evangelho. Então, o homem, então, ele se prostra diante de Paulo e Silas. O texto diz também no verso 30 que os traz para fora e, convicto do seu pecado, a pergunta desse homem para os pregadores é: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Desse modo, irmãos, eu quero enfatizar para os irmãos a obra de Deus, a convicção de pecado. De fato, esse homem está humilhado diante do Senhor. Ele esteve às portas da morte, ele iria tirar a sua vida, devido à vergonha, devido à situação de perder os seus presos ali. Era algo terrível. Para ele, então, não haveria sentido continuar a sua caminhada. Ele esteve às portas da morte e o Senhor usou essa circunstância para o conduzir a Cristo. Ele, então, sabia que aqueles homens eram pregadores e ele faz essa pergunta. Ele associa aquele milagre do terremoto ao Deus que operou aquele milagre, àqueles pregadores. E então, aquele milagre extraordinário de ter todos os presos ali, ele é humilhado e ele então deseja ouvir a pregação. Ao perguntar, e é uma pergunta, isso está no coração do homem, temos visto aqui que Deus colocou a lei no coração do homem. Tanto esse homem sabia de quem eram os pregadores, como também esse homem que esteve às portas da morte, ele sabia, e todo homem sabe, que irá se apresentar diante de Deus um dia. Que há um Deus justo, que criou o céu e a terra, um Deus que é pessoal, moral, um Deus que devemos
prestar contas diante dele. Então, este homem foi conduzido a esta convicção e, além das informações que possuía dentro da providência de Deus, sobre quem Deus é um pecador que sabe, morrerei e um dia me apresentarei diante de Deus. E essa pergunta, então, vem desta questão que está dentro dos homens em geral. O que devo fazer para que seja salvo? Os homens fazem essa pergunta, de fato, apenas a revelação de Deus nos traz a resposta, apenas o Evangelho, apenas Cristo Jesus. Mas o fato é que o Senhor, então, trabalhou no coração deste homem para que ele estivesse aberto a ouvir a pregação e até mesmo aqui clamasse para que os pregadores lhe apontassem o caminho da salvação. A resposta, irmãos, é aquela que já sabemos e é a única resposta para o homem caído. A única resposta é: creia no Senhor Jesus Cristo. A única resposta é: só há um caminho, Cristo. Só nele temos perdão. Só a justiça de Cristo pode nos salvar. Então, a resposta é: creia em Jesus, junto com os da sua casa. Essa é a exigência de Deus. Não foi dada uma lista de normas para aquele homem: passe a fazer isso, aquilo, agora você vai viver assim, reforme a sua vida em alguma medida. Não, o que é dito àquele homem é: creia em Jesus. Ou seja, o evangelho que Paulo prega, o evangelho de Cristo, da pura graça, o Deus da aliança, está chamando pecadores ao arrependimento e à fé, e a exigência então de Deus ao pecador é: se arrependa e creia. Claro, sabemos que o homem não pode se arrepender e crer por si mesmo, é dom de Deus, mas Deus exige do homem isso, Ele nos dá aquilo que Ele nos exige, mas essa é a responsabilidade, essa é a ordem do Evangelho. E o homem é responsável, aquele que ouve o Evangelho é responsável diante de Deus. Essa é a vontade de Deus, é a ordem de Deus, é o que Deus exige do pecador, que se arrependa e creia. Ou seja, Paulo pregou o Evangelho, as doutrinas, a graça, a necessidade do arrependimento e da fé por meio da graça de Deus, àquela família que estava atenta, aquele carcereiro, mas também aos da sua casa. Veja, o resumo da mensagem está aí no verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E no verso 32 diz que não apenas o carcereiro ouviu a pregação, e diz: e lhe pregaram a palavra de Deus, e veja, e a todos os de sua casa. Não apenas o carcereiro, que de fato há um destaque aqui na sua conversão, mas o texto é muito claro que o evangelho foi pregado também à sua família, a todos os seus, a uma família inteira. E houve conversão e salvação, porque há alegria tanto no carcereiro quanto na sua casa. Então, nós vemos claramente que Deus determinou esse dia, esse tempo, essa ocasião, todos os eventos que antecederam a conversão desse carcereiro, o momento específico onde ele ouviria a pregação e os da sua casa, e então, pela graça de Deus, receberia as graças do arrependimento e da fé salvadora. A conversão, então, é uma obra de Deus, da ação de Deus, e também, em terceiro lugar, a conversão muda a mente e as ações, é o que vemos dos versos 33 ao verso 34, o final do nosso trecho aí, verso 33. Há uma mudança imediata na vida deste homem, ele é salvo pela graça de Deus, e o texto diz que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi batizado, ele e todos os seus, e houve grande alegria, ele também lhes põe à mesa ali com todos os seus, e manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Aquela alma, então, irmãos, que foi salva pela graça de Deus, agora serve os discípulos de Cristo. Servem Paulo e Silas. Há, então, uma mudança completa.
Paulo e Silas então recebem os cuidados daquele carcereiro. Então há uma mudança de ação, também de sentimento, porque há uma alegria. Imagine, um homem ia tirar a sua própria vida, estava às portas da morte. Na verdade, além da questão de perder a sua vida física, ele sabe, e o Espírito Santo o convenceu, ele estava morto em seus delitos e pecados. A sua salvação não foi apenas um livramento de um ato terrível de suicídio. A salvação desse homem, então, ele ouviu a pregação, ele foi convertido a Cristo, e então, de fato, agora está transbordante de alegria, tanto ele quanto os da sua casa, porque ouviram o Evangelho, entenderam o Evangelho, são servos de Cristo. Esses que estavam perdidos e mortos espiritualmente, agora vivem em Cristo, e há uma grande alegria, então, em receber a Cristo. A conversão traz, então, paz, traz alegria de crer em Jesus. E há uma submissão, porque eles passam a servir os discípulos, e também o texto nos diz que ele foi batizado. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, o batismo, sabemos, ele é uma ordenança de Cristo. Assim como o Evangelho nos ordena ao pecador, arrependa-se e creia. É uma ordem de Deus ao pecador. Aquele que vem a Cristo precisa ouvir esse chamado. Aquele que não está em Cristo ainda, o pecador, pela pregação do Evangelho, precisa saber disto. O Evangelho está sendo pregado, se arrependa e creia em Cristo. E então isso não acaba aí. Há outras ordenanças, claro, o batismo é uma ordenança do pacto da graça, é um rito de entrada na igreja, é um selo do pacto. Ele aponta para uma realidade espiritual da lavagem dos pecados, do sangue de Cristo que nos purifica dos pecados. E o convertido se submete a Cristo, o convertido ele é unido à igreja de Cristo, e não há uma referência direta, e se haviam crianças ali, e o texto diz todos os da sua casa, então foram batizados, e se haviam crianças também foram batizadas, porque o texto diz, foi ele batizado e todos os seus. E houve grande alegria, houve salvação naquela casa. E de fato, irmãos, o pecador que reconhece quem é, que não tem justiça própria, se viu perdido, se viu então merecedor da condenação eterna, ouve o Evangelho, crê em Cristo, está perdoado, está salvo. De fato, é o grande problema de todo homem. Isso responde à pergunta: o que devo fazer para ser salvo? De fato, nós não podemos fazer nada em certo sentido. Nós podemos, pela graça de Deus, atender a essa ordem de Deus, crer no Senhor, ir a Cristo, nos humilhar, nos agarrar a Cristo, receber a sua justiça por meio da fé. Então é isso que Deus nos ordena e que nós fazemos pela graça do Senhor. E fazer isso, então, é motivo de grande alegria, porque sabemos que por nós mesmos nós não faríamos. Nós não iríamos a Cristo, nós permaneceríamos nos nossos pecados. O Senhor enviou a sua palavra, o seu Espírito, é o Senhor que nos redime, que nos alcança. E tudo isso está debaixo da soberania de Deus, como vimos, toda a circunstância da nossa conversão e daqueles que se converterão ainda. E também, de fato, o exato dia também dessa conversão e tudo mais. E as evidências e as consequências disso. Irmão, diante disso, ainda quero trazer aplicações para nós nesta tarde e noite já. Como vimos, todos esses eventos, irmãos, são obra de Deus. Tudo o que esteve relacionado à conversão do carcereiro, e quando eu falo todos os eventos, pensem externamente e internamente. Então, como falamos na exposição, esse homem tinha informações externas de ter contato com os pregadores. Também é um ser humano, ele tem, ainda que caído, o resquício da imagem de Deus, a lei de Deus no coração, sabe que há um Deus criador, sabe da lei de Deus, e que se o homem então morrer nessa condição, terá que se apresentar diante de Deus. O homem sabe destas coisas e tudo isso, esses eventos,
estão debaixo da soberania de Deus. Também nós sabemos e vemos em nosso texto, e sabemos disso, e o texto, a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus possui todo o poder no céu e na terra, poder para humilhar qualquer pecador. O Senhor Jesus possui todo o poder. Há um exemplo que me vem à mente, e não podemos esquecer, por exemplo, embora não é um exemplo de conversão religiosa genuína, mas é um exemplo de alguém que foi humilhado no Antigo Testamento. Lembre que Nabucodonosor comeu capim, o homem mais poderoso do maior império que o mundo já teve, segundo a visão de Daniel ali no Antigo Testamento, império menor apenas do que o reino de Cristo, porque Nabucodonosor e a Babilônia representam a cabeça de ouro daquela estátua da visão de Daniel. E ele foi humilhado e reconheceu o Rei do céu. Essa humilhação do carcereiro, porém, teve um propósito salvífico para lhe conduzir ao arrependimento e à fé salvadora. Desse modo, irmãos, então, o Senhor tem poder para enviar seus terremotos e trovões e para dispor o coração dos pecadores a ouvir o Evangelho. Então, quando o Senhor quer atrair um pecador a Cristo, Ele tem todo o poder e nós devemos crer nisso, orar por isso, para que o Senhor, então, desperte os corações. Use todos os eventos, até mesmo, aqui no caso é um milagre, né? Mas produz essa convicção de pecado, envie os seus meios, a sua providência, para que o pecador seja humilhado. Porque, conforme vemos aqui, antes da conversão do pecador, ele precisa ser abalado em sua justiça própria e precisa ser despertado para a sua condição espiritual perdida. E isso é uma obra do Espírito Santo. É Deus, o Espírito Santo, com a palavra, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E o pecador precisa, então, pela lei de Deus, pela obra do Espírito, ter a sua posição, a sua justiça própria abalada, para que desse modo o Evangelho faça sentido. Veja que o carcereiro, então a conversão do carcereiro, ela não é tão simples como muitos querem fazer parecer, mas de fato esse homem foi levado à convicção de pecado, ele pergunta o que farei para então ser salvo, o que devo fazer para ser salvo. Então agora o Evangelho faz sentido, porque ele sabe quem é pecador perdido, e a resposta de Paulo, então, é pregar o Evangelho a este homem. Irmãos, essa mensagem, como vimos, não é assim, o que é que o homem agora pode fazer? Talvez para muitos a resposta, agora eu vou cumprir uma série de normas da igreja para que possa ser salvo, mas é muito bela a resposta registrada por Lucas. A ordem é: creia no Senhor Jesus, confia em Cristo. Com esta fé, que também é dom de Deus, é uma graça, se arrependa e creia. E de fato, só há esse meio, esse caminho, e a consequência disso será paz e alegria da salvação. Então, nós cremos e permanecemos nesta fé. A conversão, irmãos, é uma obra da graça de Deus, é isso que vemos nas Escrituras. É algo, então, que o Espírito Santo opera com a palavra, e é necessário, então, que haja uma obra da graça no coração do pecador, para que, de fato, ele vá a Cristo de modo salvífico. Então, que o Senhor nos ajude a, de fato, perceber isso, entender, aplicar, crer nisso e pregar o Evangelho tendo isto em mente, saber que o Senhor está governando todos os eventos e que, de fato, no tempo do Senhor, aqueles que Ele determinou salvar ouvirão a pregação e serão quebrantados, humilhados, irão aos pés da cruz de Cristo e serão salvos. Que o Senhor abençoe a pregação da sua santa palavra. Amém. Irmãos, vamos nesse momento orar, vamos ficar em pé, vamos fazer oração.
Senhor, nós te adoramos, te louvamos nesse momento diante do Senhor, também tendo ouvido, ó Deus, esse texto que narra a conversão do carcereiro. Sabemos, ó Deus, e necessitamos que o Senhor, por tua graça, opere em nossos dias, no coração dos pecadores, assim como operou por tua graça em nosso coração. E sabemos que todos os eventos que antecedem também, até mesmo o exato momento em que o Senhor chama o pecador, tudo isso está debaixo do governo do Senhor e que sabemos é necessário que haja convicção de pecados. É necessário, ó Deus, que o pecador ouça a tua lei, para que então também seja conduzido, despertado para a necessidade de ouvir o teu evangelho. Ó Deus, essa é a grande necessidade dos nossos dias. Tem misericórdia de nós, desperta a tua igreja para essa necessidade e realidade. Nós que já cremos, fomos alcançados por essa graça, que possamos reconhecer, ó Deus, que é necessário que outros também possam experimentar destas graças. Nos capacita a pregar o teu santo evangelho e pedimos, ó Deus, que pela tua graça o Senhor opere essas graças do arrependimento e da fé no coração de pecadores. Nos abençoa, dá-nos tuas bênçãos, é o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém.